O Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, saiu um edito de César Augusto para ser recenseado todo o império. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria, e iam todos recensear-se, cada qual em sua cidade. Subiu também José, da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi chamada Belém, na Judéia, por ser ele da casa e família de Davi, para ser alistado com Maria, sua esposa, para que estava prestes a ser mãe. E aconteceu que, estando ali, se completaram os dias em que devia dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, reclinando-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que velavam e guardavam o seu rebanho. E eis que apareceu diante deles um anjo do Senhor, e a claridade de Deus os envolveu de esplendor. E tiveram grande medo. O anjo disse-lhes: Não temais, porque eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E este é o sinal para vós. Achareis um menino, envolto em panos e deitado em um presépio. No mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis que estamos, podem sentar-se um pouco. Eis que estamos nesta noite de Natal. A missa que nós estamos praticamente no momento exato em que Cristo nascera, em sua cidade em Belém, na cidade de Davi, na cidade em que veio primeiramente um grande rei para salvar o povo judeu da peste que estavam servindo, daquela situação horrorosa em que sofriam diante daquele gigante Golias. Eis que agora nasceu na cidade de Belém não mais um Salvador nosso, de um Golias gigante, de um homem armado de ferros, mas do grande pecado, do grande Golias do pecado que atormentava a nossa alma. Eis que o primeiro Davi, aquele rei que nascera na cidade de Belém, trouxera-nos paz terrena. Livrara-nos de uma grande perseguição de homens, que eram chamados filisteus, e que perseguiam dia e noite o exército o exército do Deus dos exércitos, que é o próprio Deus, que é o próprio Israel. Eis que depois nascera, nessa mesma cidade, o nosso Salvador, que veio livrar-nos da garra dos demônios do inferno, que veio livrar-nos daquele lugar tenebroso em que estávamos fadados a partir para lá, que era aquele lugar de sombras, de trevas, aquele lugar escuso, aquele lugar onde há choro e ranger de dentes. Eis que o divino Salvador não veio forte de uma vez, não apareceu como homem armado, não apareceu como homem extenuado, como homem viril, mas apareceu como um menino. Tal e qual o primeiro Davi, aparecera jovenzinho, criança, não contava ele com mais do que 14 anos de idade, e assim vencer um homem de 3 metros de altura. Eis que este novo Davi, o verdadeiro Davi, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu menino, nasceu pequenino, nasceu e foi encontrado envolto em faixas. Eis que nosso Salvador não vai ser encontrado como um grande general nestes tempos de agora. Nossos tempos de agora não esperamos encontrar a Cristo nestes grandes generais, nestes grandes reis, nestes grandes soldados. Não esperamos encontrar a Cristo nestes grandes batalhadores, nestes grandes empresários. Não esperamos encontrar a Cristo num homem que é afamado e glorificado entre os homens. Procuremos a Cristo nos pequeninos, naqueles que a mãe amamenta. Ou seja, procuremos a Cristo naqueles que, tendo verdadeiramente o espírito de pobreza evangélica,
tendo verdadeiramente uma vida santa, procuremos Cristo nestas almas que, desprezando toda a riqueza, desprezando todo o louvor, desprezando toda a glória, desprezando uma vida regalada, uma vida bonita, estão agora a viver uma vida de Cristo. Essa vida desprezada. E eis que agora falaremos neste Santo Natal, nesta primeira missa, da pobreza de Cristo. Eis que nosso Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eis que nosso Senhor é aquele que está com o nome, que está acima de todo nome. Eis que nosso Senhor é aquele Deus dos exércitos, a quem céus e terra se sujeitam, a quem a uma palavra, a uma aceno de sua mão, tudo se cria e tudo se destrói. Eis que nosso Senhor, este Todo-Poderoso, que não precisa de bois e nem de carneiros para sacrifício, porque dele são todas as feras do campo, todos os animais domésticos, inclusive o próprio homem. Eis que este Deus, eterno, imortal, riquíssimo por natureza, desceu do céu à terra e tomou a nossa forma e se reclinou no presépio. Eis que aquela Virgem, Mãe de Deus, digna de toda honra, digna de todas as glórias do mundo, era a Virgem mais pobre do mundo naquele momento. Eis que São José, que era descendente da casa de Davi, era um rei destronado, um rei que não tinha, nesta terra, felicidade material. Poderíamos ter nosso Senhor Jesus Cristo, vindo do grande Salomão, o rei que da Judéia pertenciam todo o ouro e toda a prata, todo o ébano e todas as madeiras nobres. Mas não. Nosso Senhor quis vir para nós escondido na figura da pobreza. A pobreza que é a virtude que nosso Senhor Jesus Cristo mais amou. Não digo pobreza de miserabilidade, não pense nisso. Digo de pobreza, aquela pobreza evangélica, de que, tendo todas as coisas, desprezou todas elas e aceitou o que a divina providência lhe concedesse. Nosso Senhor chegou em Belém. Não havia ali naquela cidade lugar para acolher uma mulher grávida que ia dar à luz. Não havia hospedaria, não havia casa de família, não havia naquela cidade, que era pequena, tudo bem, todavia, naquela cidade, que haviam casas suficientes para acolher 3 peregrinos. Um lugar, uma mansarda, nada. Foram recolhidos no estábulo de animais. O próprio Deus Menino, que tinha com certeza um bercinho, feito com todo esmero por São José, que era um grande carpinteiro, foi posto numa manjedoura, um lugar, um coxo de animais, onde se põe feno para que os bois e os jumentos comam. Eis o que significa a pobreza. Aceitar o que a divina providência nos manda. A divina providência a uns concede mais, a outros menos. A uns faz com que tenham mais bens nesta terra, porque sabe que poderão usufruir deles sem se apegar. A outros, todavia, priva-os destes mesmos dons, dessas mesmas riquezas, porque sabe que seus corações são fracos, sabe que seus corações são apegados a estas coisas, e por isso os privam delas. Privam-nos de tal maneira que vivem uma vida toda desprendida destas coisas, e assim alcançam facilmente o paraíso. Lembremos-nos que o próprio Deus, dizendo-nos várias vezes, que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, nos elogiou grandes vezes essa mesma virtude da pobreza. A pobreza não quer dizer certamente estar privado do necessário para o sustento. Todavia, se a pessoa faz voto dela, muitas vezes faz-se mister que esta pessoa seja privada algumas vezes na vida, até mesmo do necessário. E deve se contentar com isso, porque afinal de contas, eis que nosso Senhor se fez mais pobre do que nós. Sendo rei do paraíso, abnegou da sua própria riqueza dos céus e desceu até a terra, sendo privado inclusive de sua casa em Nazaré,
durante 4 longos anos. O primeiro de seu nascimento, na cidade de Belém, 3 outros no Egito, afastado de sua própria terra, de sua própria pátria, desprezado e desconhecido, vivendo no meio de idólatras, de homens que não adoravam a Deus. Eis que nós devemos, em nossos tempos agora, nestes tempos em que vivemos, não já o nascimento de Cristo na terra, não já o esplendor de Cristo nessa igreja, não já esplendores de grandes basílicas e de grandes catedrais, mas neste tempo em que vivemos, uma época em que retornamos às catacumbas, devemos viver o Cristo do Egito, o Cristo escondido, o Cristo em que, não mais adorado no seu templo sacrossanto, mas escondido nos desertos, é adorado e glorificado pelos eremitas, é adorado e glorificado por aqueles que deixaram a idolatria, deixaram a vida de trevas e estão agora a seguir o próprio Deus. Eis que nós deixemos para trás, nesses tempos agora, todo o apego que nós temos a igrejas grandes, todo apego que nós temos a grandes esplendores, todo apego que nós temos a grandes momentos em que teremos todos os momentos da Santa Missa, os sacramentos, uma vida unida a Deus. Nestes tempos agora, agradeçamos porque estamos a imitar a Cristo, ao Cristo do Egito, ao Cristo de Belém, afastado de sua terra, afastado de sua pátria, afastado de seu povo, afastado de seus parentes, somente com Maria e José ao seu lado, somente com os seus pais sacrossantos. Eis que neste momento a nossa pobreza é aquela pobreza de afastamento, aquela pobreza em que, podendo estar ricos de sacramentos, afinal de contas, em pleno século XXI, com 7 bilhões de pessoas habitando o mundo, temos tão poucos padres, temos tão poucas pessoas que se entregam a Deus, temos tão poucas igrejas onde celebram os sacramentos. Nestes tempos em que estamos agora, que parecia que tudo deveria ser próspero, porque materialmente falando, não há mais fome praticamente, quase não há mais sede, quase não se encontram mais pessoas que estão em estado de guerra ou de calamidade. Vez ou outra acontece um terremoto, uma fomezinha aqui, uma fomezinha acolá, mas nestes tempos em que estamos agora, são mais difíceis do que em tempos passados, em que homens, em toda parte do mundo, mesmo ricos, possuíam dinheiro para comprar seu sustento, todavia não tinha onde comprar, nem o que comprar. Estamos em tempo em que a nossa pobreza ela é espiritual. Estamos em tempo em que temos as condições materiais de viver uma vida boa, todavia não temos a espiritual de viver uma vida santa. E é por isso que neste momento agora, desapegados daquele bem mais precioso que nós poderíamos ter, que é o próprio Cristo, estamos entregues agora a uma vida de total desprendimento e recolhimento em Deus. Busquemos, portanto, caríssimos fiéis que estão aqui presentes, aqueles que escutam nossos sermões, busquemos agora a aprofundar-nos em nossa vida com Cristo. Aproveitemos que Ele está nos dando essa oportunidade de santificar a nossa vida, já que não podemos receber o Santíssimo Sacramento do altar todos os dias como é de nosso prazer, como é de nosso gosto. Cada vez que o recebamos, recebamos como se fosse a última. Recebamos de uma forma tão maravilhosa que Ele se entranhe em nossos corações, que Ele encontre uma manjedoura, não, encontre um berço verdadeiro em nossos corações, e ali aquele Deus menino possa crescer em sabedoria e em graça, sem precisar de outro lugar para ficar. Sustentemos ao Cristo latente em nossos corações, demos a Ele o pão dos pobres, o pão dos pobres que é o próprio Cristo. Demos a Cristo de nossos corações seu sustento verdadeiro. Façamos com que Ele cresça. Façamos com que Ele, desnutrido que estava pelo pecado, possa encontrar uma vida de graça em nossos corações. Façamos com que o Cristo de nossos corações, diante do sacramento do altar, seja recebido, seja acompanhado de grandes gostos, de grande fruto em nossos corações. Não sejamos a figueira estéril de Israel. Não sejamos aquela figueira estéril
que durante 3 anos Cristo procurou alimento, e não tendo encontrado, amaldiçoou, e a fez ficar seca. Sejamos aquela videira fértil, que, podados os galhos, arrancado o pecado, possa agora vivificar com o Santíssimo Sacramento do altar. Que este sacramento, penetrando nosso coração, penetrando nosso entendimento, penetrando nossa vontade, possa purificar nossa alma, possa engrandecê-la, possa fazê-la de outro Cristo. Que a pobreza de Cristo, aquela verdadeira pobreza, que desapegada de toda a riqueza deste mundo, se apega somente com o céu, habite em nossos corações. Que a pobreza evangélica de Cristo, aquela pobreza que, desprezando o reino celestial, os animais do campo e os animais da selva, viveu uma vida regada somente a pão e azeite, mel, manteiga e mel comerá, ou seja, tanta pobreza teria naquela época, que manteiga e mel somente teria para comer. Que essa pobreza de Cristo habite em nossos corações, habite em nossos peitos, nos faça verdadeiramente outros Cristos, como devemos ser, mais do que nunca, nessa terra em que vivemos. E assim possamos encontrar a verdadeira felicidade do paraíso, que deve habitar já desde este momento em nossos corações. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.